Olá, paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim, né? Estamos aqui para mais um vídeo. Já deixa o seu like, né? Já curta aí o canal, já entre, né? E se inscreva, comente, passe, né? Para outras pessoas, né? Compartilhando o canal para que possamos alcançar mais vidas, né? Nós hoje vamos falar sobre a igreja é o corpo de Cristo na terra. Nós estaremos lendo alguns textos, né? Vamos começar com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Aqui ele quer começar já a informar que é com respeito ao corpo de Cristo, que o corpo de Cristo também tem muitos membros, mas é um só, né? Que é a própria igreja, a sua noiva, né? Porque em outros textos o apóstolo vai dizer que a esposa, ela é o corpo do marido. Então aqui está se falando de Cristo e a igreja, que ele é o cabeça e a igreja é o próprio corpo do Cristo. Versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, está falando da mesma coisa. Em um só Espírito, no Espírito de Cristo, no Espírito Santo, todos nós fomos batizados no corpo de Cristo. Batizado quando Jesus teve o batismo da morte, né? Nesse batismo, nós também ali morremos. E na ressurreição de Cristo, nós ressuscitamos com Ele, com o corpo dele, né? Tal como quando Ele ressuscita, nós estamos em Cristo, nós somos corpo de Cristo, né? Formando a sua igreja, né? Cristo está formando a sua igreja para o dia das bodas, né? Está purificando o seu corpo para quando chegar o dia das bodas ser feito definitivamente, né? Essa união espiritual. A todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Aqui é interessante que um membro só, ele é só apenas um membro, ele não é corpo, né? Um dedo, ele é só um dedo, mas quando ele se junta ao corpo, ele faz parte do corpo. Mas um dedo cortado, um dedo que foi, né, retirado do corpo por um acidente, alguma coisa, ele vai apodrecer. Ele está longe do corpo, não recebe, né, os nutrientes, não recebe o sangue, não recebe, né, tudo que o corpo tem para manter aquele membro vivo. Então, o membro precisa estar ligado ao corpo para ser corpo, né? Senão ele corre o risco de apodrecer. Então, aqui, o certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo, né? Então, o apóstolo Paulo está dando com muita clareza aqui, colocando que nós somos muitos membros. O corpo de Cristo tem muitos membros pelo mundo inteiro, né? Cada um faz uma função. Um é na função do olho, o outro é na função da mão, o outro é na função dos pés, o outro é na função do coração. Então são muitos membros dentro desse próprio corpo, mas nenhum desses membros tem algum efeito se ele não estiver no corpo, porque tudo tem que estar interligado e comandado pela cabeça, né, que é Cristo. É uma analogia realmente de muita sabedoria do apóstolo Paulo. Aí em Romanos capítulo 12 também, o apóstolo Paulo também fala com respeito a essa preciosidade de sabedoria. Agora fala na carta aos Romanos. Porque assim como no versículo 4,
Assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Né? Então, isso nos leva a pensar a unidade da igreja, né? Como a igreja deve estar procedendo. Um depende do outro. Né? Um não pode estar enciumado ou com alguma pensando que é menor porque faz uma outra função. Não, cada um tem uma função diferente, tal qual é importante. Né? Imagina que, como o apóstolo Paulo diz, o olho disser para o ouvido, não preciso de ti. Né? O ouvido disser para a boca, não preciso de ti. Não tem como. A boca tem uma função, o ouvido tem outra, o olho tem outra. E assim vai pelo resto dos membros. Efésios, 1 Coríntios ainda, capítulo 10, versículo 17 diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Né? Aqui está fazendo uma referência, né? Mais tarde ele vai deixar isso mais claro com respeito às duas casas de Israel, né? Os dois pães, né? Que é Judá e Efraim, que significa judeus e gentios. Então, são os dois pães que vão ser unidos num só pão, que é o próprio Cristo. E aí sim, seremos um só pão, um só corpo. Derrubou a barreira de separação que havia antes, né? Entre judeus e gentios. Agora, Cristo reuniu os dois povos em um só. Reuniu no seu corpo. Ou seja, seja de qualquer nacionalidade, ao aceitar, ao se entregar a Cristo, ele entra no corpo de Cristo. Assim também o judeu, ele não tem entrada automática porque é judeu de sangue, mas ele tem entrada se ele entrar na fé de Abraão, crer no Cristo, né? Crer no sacrifício que Jesus fez. Aí ele também se torna corpo de Cristo junto com os gentios, fazendo um só corpo, um só pão. Né? Efésios capítulo 2, versículo 15. Aboliu na sua carne, no seu corpo, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois povos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Que inimizade era essa? A inimizade entre nós e Deus. A reconciliação, ela é com Deus. Deus é que estava irado conosco, por conta do nosso afastamento. Né? Então Jesus veio para pagar o preço a Deus e não ao diabo. Às vezes alguns confundem como se Jesus tivesse pago ao diabo algum tipo de preço, negociado com o diabo. Não. Jesus veio para trazer a paz entre nós e Deus, porque nós estávamos afastados e iríamos para a perdição eterna. Mas em Cristo temos a oportunidade de ser reconciliado com o Criador, com o nosso Pai, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Aí sim ele diz aqui, por intermédio da cruz, destruindo por ela, pela cruz, na morte da cruz, foi destruída a inimizade entre nós e Deus. Né? Então, aqui é uma grande obra que foi feita. Né? A morte na cruz foi algo que abrangeu muita situação, muita coisa. Né? Então, ele uniu os dois povos e uniu os dois povos em si mesmo e reconciliou esses dois povos, porque todos tinham pecado e todos estavam destituídos da graça de Deus, e agora tem a oportunidade de reconciliação com Deus. Porém, não é automático. A humanidade toda agora não está salva. Não, ela se torna salva se ela entregar-se
ao sacrifício e reconheceu o sacrifício que Jesus fez. Né? Existe essa condição que Deus colocou. Por isso, diz a palavra que Deus exaltou o nome de Cristo soberanamente. Porque todos têm que crer em seu nome agora, porque Ele é a porta da salvação. Né? Deus estabeleceu agora Jesus, dando moral a Jesus, né, digamos assim, perante os homens e perante Ele. É o que está entre os homens e Ele, é a porta, que é Jesus. Tem que passar por Jesus. Não é pelas obras, não é pelo que se faz, é pelo que se crê, é pela fé. Por isso diz que é filho de Abraão para herdar a salvação, né? Aquele que é por intermédio da fé e não pelo sangue, não por descendência de ser judeu na carne. Efésios 4, versículo 4, vai dizer: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa salvação. Continua dizendo, há um só espírito e um só corpo. Não tem como entrar na salvação fora desse corpo, fora desse espírito. Né? Muita gente acredita que sendo uma boa pessoa, não fazendo mal a ninguém, fazendo bem a outros, basta. Não, isso nos faz um bom cidadão, que é o que nós fomos formados para normalmente ser boas pessoas, ajudar um aos outros, ajudar o semelhante. Mas daí a ter um direito à salvação por isso, não. Porque o direito à salvação, ela é por intermédio da fé, intermédio de uma vida com Deus. Né? Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Então está falando aqui vários versículos sobre estar no corpo, sobre participar do corpo de Cristo. Né? Então isso é uma dádiva maravilhosa, uma dádiva que realmente não tem preço. O preço já foi pago na cruz, mas por um outro lado, Jesus disse, cada um tome a sua cruz e siga-me. Esse é o nosso preço, né? Tomar a nossa própria cruz. E o que é tomar a nossa própria cruz? Tomar a nossa própria cruz é você negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar o que o mundo oferece, porque é contrário ao que Deus nos oferece. Se formos pelo caminho e aceitarmos todas as dádivas do mundo, estaremos contra o caminho do Senhor. Então temos que decidir, ou vamos para a direita, ou vamos para a esquerda, ou vamos para cima, ou vamos para baixo. São caminhos contrários. Precisamos ter a decisão, e a decisão é: participa do corpo de Cristo ou vá para a perdição eterna. Infelizmente é assim que é a decisão. Hoje não se fala muito em perdição eterna, não se fala muito em lago de fogo, não se fala muito, né, em sofrimento, porque isso fica causando mal-estar. Mas na verdade, não se falar nisso não quer dizer que vai evitar o problema, porque está escrito: quem não entrar pela porta vai ter o caminho de dor e ranger de dentes. Então é preciso aceitar as condições que Deus estabeleceu, porque o sacrifício que Ele fez por nós foi muito grande. Deu o seu único Filho a nosso favor. Né? Então faça parte desse corpo, né? O corpo de Cristo. Se entregue a Deus para que Deus possa você ser reconciliado com Ele. Tá bom? Paz a todos.